Estamos aqui no Instituto Nossa Senhora do Brasil, que trabalha com surdos, com os familiares, com a comunidade do Distrito Federal e em torno. E aqui a Rose, trabalhadora do Instituto, que vai nos conduzir para uma visita. Olá, Rose. Olá, boa tarde. Podemos mostrar para nós? Com certeza, vamos lá conhecer a sala da catequese, tem a sala da catequese, tem a sala do curso de Libras para os surdos e não surdos, não é isso? É, para os familiares. Especificamente Sim. Essas aulas da tarde. Certo, vamos pelo elevador, porque fica mais fácil, né? Esse trabalho tão bonito que vocês fazem aqui no INOSEB. Você está há quanto tempo trabalhando aqui? Com a Pastoral do SUS, eu estou há muitos anos, mais de 30 anos. Agora, no Instituto, precisamente, há 2 anos. Há 2 anos. E como é que é para você a convivência? É um eterno aprendizado? Com certeza. Eu costumo dizer que Libras a gente morre e não aprende tudo. Porque todo dia tem sinais novos e atualizações. Os próprios surdos nos atualizam de novas sinalizações que vão surgindo. É uma língua viva. É uma língua viva como qualquer... Acho que mais do que qualquer outra, né? Sim, está sempre em processo de adaptação, né? E de renovação, de sinais que faziam sentido antigamente que hoje não faz mais sentido. Olha, eu não tinha parado para pensar sobre isso, né? Ela é totalmente mutável. A Libra significa Língua Brasileira de Sinais, né? E nós aqui do Instituto Nossa Senhora do Brasil, conhecido aqui no Distrito Federal como INOSEB, né? Nosso sinal na comunidade surda é esse, o I puxando o B, né? Por causa da nossa logo do Instituto. Nós no Instituto Nossa Senhora do Brasil, nós temos a missão de trabalhar com a comunidade surda e os familiares dos surdos, né? Esse instituto, ele está aqui na 914 Sul há 56 anos, né, que nós temos aqui. Quase na Fundação de Brasília. Quase na Fundação de Brasília. Então, assim, a nossa congregação, as Irmãs de Nossa Senhora do Calvário, foram convidadas para vir para Brasília, né? Nós temos a nossa matriz, que é o Instituto Santa Terezinha, lá em São Paulo, e as irmãs que trabalhavam com os surdos lá foram convidadas para vir para Brasília fundar uma escola para trabalhar com surdos, né? Isso no ano de 69, né? Então as primeiras irmãs vieram. Inicialmente nós éramos uma escola especializada para surdos. Depois, com o passar do tempo, o Instituto teve a missão de trabalhar com o internato, que era para meninas surdas que moravam e estudavam aqui no Instituto. E depois da década de 80, o Instituto ele se reconfigurou para uma obra social, né? Aqui também no Instituto nós temos onde nasceu a Pastoral do Surdo de Brasília. Olha. No ano de 1982, né, tivemos uma irmã muito conhecida pela comunidade surda, que é a irmã Helena, o sinal dela é esse. Ela veio para Brasília para fundar a comunidade surda, junto com alguns surdos. E, né, com o passar do tempo, assim, a pastoral, graças a Deus, foi crescendo, né? E esse trabalho de evangelização da comunidade surda se tornou assim, um referencial muito grande aqui dentro da arquidiocese, né? A partir dessa missão que a irmã Helena veio fazer, né, que junto com alguns outros surdos que começaram e alguns outros intérpretes. E o Instituto, como obra social, então ele tem os projetos sociais e a pastoral do surdo, né? São as duas vertentes que o nosso Instituto trabalha. E a educação permeia, né? A educação, a cultura, certeza. A arte. Eu já tive algumas oportunidades, a convite da irmã, para conhecer algumas festividades, inclusive a Via Sacra. A Via Sacra interpretada em Libras, que coisa, eu nunca tinha tido oportunidade. Emocionante, irmã. E foi fundada pelos nossos próprios surdos, que são os agentes de pastoral, que tiveram essa iniciativa de fazer a Via Sacra dos surdos, que é a Via Sacra em Libras, né? Que é a inclusão social. Que é a inclusão social, com certeza. Certo. Estamos com o professor David Ferreira, professor de Libras do Instituto Nossa Senhora do Brasil, que vai nos contar o dia a dia do processo, que na realidade, como fala na pedagogia, ensino e aprendizagem. O meu nome é David e esse é meu sinal. Eu sou professor de Libras e é um prazer conhecer você, Marcos.
A honra é nossa poder fazer essa entrevista e mostrar para a sociedade o trabalho tão bonito que você faz enquanto professor dentro do Instituto Nossa Senhora do Brasil. Quantas pessoas você já ajudou? É possível mensurar quantos alunos já teve ensinando Libras? Ixi, mais de 100 alunos, mais ou menos. Desde 14 anos que eu atuo aqui dentro do INOSEB, né, ajudando no processo de formação do ensino surdo, sempre com foco, né, nos familiares de surdos que não têm comunicação em casa. Então a minha referência é justamente esse público. Então desde esse tempo que eu ajudo aqui no INOSEB. Isso, eu comecei como voluntário aqui. E você percebeu ao longo desse processo a melhoria na relação quando é acolhido o aluno em relação à família? Porque você mencionou antes que muitos trazem dificuldade de relacionamento, família. E quando chega aqui no Instituto, que começa a aprender a falar em Libras, você consegue visualizar a melhoria desses alunos? Sim, eu consigo perceber. É um desafio, é muito difícil. Principalmente porque, assim, na comunicação familiar. Então, assim... Isso, principalmente na comunicação familiar. Até porque também a família, né, eles têm ali o surdo em casa e tudo mais, mas fora também, tanto a familiar quanto o surdo, eles têm outros tipos de relações, né? Então, é muito difícil. E assim, eu não sei como é lidar sozinho, né? Não é fácil. Por exemplo, a pessoa ficar ali sem a Libras e tudo mais. Isso, relação com a sociedade sozinho, não é fácil. Aqui no INOSEB, o curso de Libras, eles aprendem tudo mais e quando chegam em casa eles já conseguem uma comunicação bacana. E aí já tem, né, um jeito de comunicação e aí vai sanando essa dificuldade, vai diminuindo, né, essa barreira na comunicação. Isso, porque a família toda falando ali, todo mundo, né, só na língua oral e tudo mais, eu surdo sozinho, a sociedade é assim, acontece muito, né, a maioria da sociedade funciona dessa forma, é muito difícil. Boa tarde, Eulália Sombra. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Como vai você? E que prazer, né? Doutora em saúde mental, assistente social aqui do Instituto. Como que você pode falar para nós desse trabalho tão significativo da parte da assistência social? Como é que funciona isso no dia a dia para auxiliar os surdos e familiares? Bom, o serviço social no Instituto Nossa Senhora do Brasil é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muitos anos, desde da criação da Política Nacional de Assistência Social. Venho acompanhando o Instituto já há muitos anos, seja ele como voluntária, depois como colaboradora, né? Mas a gente sempre ali alinhando os projetos e ações do Instituto, né, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social. Nosso trabalho, ele busca esse acolhimento, essa escuta ativa e qualificada, né, de cada um e cada qual que chega à procura de serviços ofertados. E consegue mapear, medir ou ter um parâmetro da chegada da pessoa que vai ser assistida a médio e longo prazo, as mudanças, o acolhimento? Como é que isso é avaliado? Bom, nós temos um diferencial porque o Instituto Nossa Senhora do Brasil, ele é a casa do surdo do DF, no DF. É referência, né? Não só no DF, como no entorno. Então, nós temos regiões fora do DF, né, que atendemos, e assim, nós temos uma ação que se chama busca ativa. Então, nós vamos até essas famílias, ou por uma denúncia que chega, ou por um pedido de socorro, nós fazemos então essa busca ativa, ou a demanda espontânea, que procuram. Tem muitos surdos que nem sabem que o INOSEB existe. Então, olha só! Descobre o que é ofertado, o trabalho que é feito aí, eles procuram por essa demanda espontânea. Esse acolhimento é feito uma triagem, né? Nós temos uma equipe técnica de assistente social, psicólogo e psicopedagogo. E aí nós fazemos então essa triagem para encaminhar para os projetos e ações, e sim, tem acompanhamento, né, da chegada, do caminho que precisa ser caminhado, né,
e o vínculo que é fortalecido aí no Instituto, porque a partir do momento que ele entra, né, ele fica à vontade para fazer os cursos que ali, as atividades que ali ele se identifica mais, seja na questão dos cursos na área social, da pastoral, né? Então, a gente está sempre aí E acompanhando. cursos também de capacitação profissional, né? Para que ele possa inserir no mercado de trabalho. E uma coisa que nós percebemos é que é como se fosse uma segunda família para eles, porque eles vêm de diversas áreas, do entorno, diversos lugares do DF, então formam uma segunda família. E como isso é importante no seu ponto de vista como terapeuta, psicoterapeuta, enfim, né? Uma profissional da área de saúde, como é a sua avaliação desse pequeno espaço, vamos usar um termo figurativo, um pequeno pedacinho do céu na terra, né? Já que estamos falando de inclusão social, de acolhimento, qual é a sua avaliação? O que você sente nesses encontros com os jovens, crianças, adolescentes e adultos? Eles são muito acolhedores, assim, não adianta falar de acolhimento sem olhar, né, para esses indivíduos que chegam, e eles chegam com necessidade de acolhimento também, mas eles acolhem, né? Porque muitas vezes quem está aí num grupo ofertando um serviço, ele não sabe Libras. Mas o fato de você se interessar, né? Eu quero aprender pelo menos um bom dia. Eles são muito acolhedores, eu te ensino, né? É assim, né? Temos vários exemplos. Mas assim, um espaço em que você se sente acolhido, sente a sua fala validada, né? Porque a sua fala é validada, é ouvida, tem importância sim, né? Um espaço onde possa se manifestar, um espaço onde possa dizer o que gosta, o que não gosta, o que pode contribuir ali no processo. Então, assim, o sentimento de pertença dessa comunidade é muito forte, Isso. Aqui esse nosso bloco, né, tem os dois Certo. pavimentos e aqui a maioria das salas. Das salas. Olá. Olá. Olá, boa tarde. com licença. Podemos entrar. Estamos fazendo aqui uma entrevista. Olá, meninas, meninos, meninas e meninos. Né? Parabéns, professora, parabéns, turma, e sucesso! Estamos aqui agora com o pai da Tarsila Maria, o José Carvalho, que acompanha sua filha aqui no Instituto Nossa Senhora do Brasil, no seu processo de socialização. Mas ele tem uma história muito bonita para contar. Piauiense. Veio para Brasília com esse objetivo de dar suporte para sua filha? Sim. Conte um pouquinho desse processo, ou em outras escolas de aprendizado. Então, Tarsila Maria nasceu com uma síndrome rara, e entre outras características tem a surdez profunda, bilateral, né, e baixa visão, certo? Lá em Teresina a gente tem família, a gente tinha nosso trabalho, tinha tudo, mas a nossa filha precisava de um suporte para poder se socializar. Tentamos uma escola inclusiva, em que a gente arrumou um intérprete, mas a gente percebeu que ela não tinha um retorno disso, porque ela se apegou muito lento, e ela se apegou muito à intérprete e não ficou uma coisa boa, ficou parecendo uma babá. Então eu comecei a aprender a Libras por vídeos, né, de YouTube, essas coisas. Começou pelo YouTube? Sim, desde pequenininha a gente começava o abecedário, as imagens, aquele negócio todo, vendo tudo. E eu fui fazer uma pós-graduação em Teresina com um grupo de pedagogos, justamente para aprender Libras. E lá eu encontrei uma pessoa chamada Chile Villalva. E ela falou, disse, olha, a gente tem vários pontos aqui de alternativas em Libras. E falou de uma escola bilíngue em Taguatinga, em Brasília, que era um projeto piloto, uma escola integral pública. Entrei em contato com a escola, conversei, tentamos conversar com eles por 2 semanas, e até que um dia ela disse, olha,
pai, eu não entendi a tua história, se você quiser a vaga está aqui. Eu digo, como senhora, temos uma vaga para sua filha. Aí eu conversei com minha esposa e a gente, em 2, 3 semanas, a gente se desfez de tudo que tinha em casa e viemos morar Teresina. aqui. E como vocês né? chegaram aqui no Instituto Nossa Senhora do Brasil? Indicação, qual a necessidade? A socialização. Ah, sim. Meio Quanto a escola, o aprendizado aqui, a convivência. Sim. E na convivência, pelo que eu pude perceber, é o processo ideal para Sem se dúvidas. entender, se encontrar, se compreender. Não adianta cursos e cursos se você não pratica. E a conversação está aqui. Todo lugar que você olha, você encontra surdos de todas as idades convivendo. E aqui é um ponto de Brasília, DF, em torno. Então, centralizados. Centralizado. Então eles vêm, se você for conversar, você vai ver que tem gente de muito longe. De longe. Mas que não abre mão desse convívio. Né? E quando chegou aqui no Instituto, há quanto tempo ela está passando na convivência comunitária? Nós estamos no 4º ano aqui. E você percebeu a mudança, a melhoria? Contato? A ponto dela querer todo sábado vir assistir a missa. Ela é uma pessoa, é uma criança ainda muito, muito guardadinha, ela é muito quieta, caladinha, mas ela observa e gosta do meio. E a missa é interpretação em Libras? Sim. Isso é fantástico. Algo que vocês vão ver, é um negócio muito bacana. Como que vocês percebem esse processo? Por exemplo, chegam jovens, crianças, revoltados, não se aceitando, porque quando eu não me aceito como eu sou, na minha própria natureza, vai trazer bastante distúrbios de natureza mental e emocional. Como é que é essa parte? Nós acolhemos assim, várias situações de pessoas que todos os dias batem aqui no nosso instituto, a porta do instituto. E também, assim, dentro desse processo de acolhida, muitas pessoas que têm dificuldade de acolher a surdez. E hoje nós verificamos isso principalmente em quem? Nas pessoas que depois de adultas ou jovens, elas perdem a audição. Então, assim, quem já nasceu surdo, ele tem um processo de aceitação muito tranquilo, bem mais tranquilo, não se compara. Uma pessoa que perde a audição devido a um acidente, devido a algum problema de saúde, ela acabou perdendo a audição, essa dificuldade de aceitação é muito grande. Inclusive, quando as pessoas têm problemas de saúde, que elas vão perdendo, né, aos poucos, né, esse processo de aceitação é mais difícil ainda, porque isso abala muito o emocional psicológico da pessoa, né? Ela vai perdendo até o momento que ela não consegue mais escutar. E essas pessoas, elas têm muito mais dificuldade de se comunicar em Libras, porque elas aprenderam a falar, né? Sim. Elas fazem leitura labial geralmente muito bem, porque ela tem a memória da fala, diferente da pessoa que nasceu surda. Então, assim, essas pessoas, elas têm ali um processo que ela precisa de assumir essa identidade surda, que é muito mais dolorido, muito mais difícil. Sim. Desculpa. Olá, boa tarde.
Professor, boa tarde. Qual o nome do jovem? Jeff. Como? Jeff. Lanche, acabou, teve confraternização, foi prova hoje, né? E como é que está o seu processo de ensinamento? Olá, Lúcia. Olá, Liliane. Como que vocês podem falar para nós sobre o projeto do crochê? A importância para a comunidade? Então, eu vim, né, é um lugar que a gente está sempre aqui no INOSEB, né, é o lugar onde os surdos aprendem, então os surdos também aproveitam aqui para aprender o crochê, por exemplo. Quando fica em casa, sem fazer nada, então aproveita, né? Então o INOSEB fez isso, a gente aproveitou para fazer esse projeto para que os surdos tenham, né? Trabalhar, por exemplo, é bom para a saúde mental. Sim. Né? Sim. Aproveitar quando está em casa sem fazer nada. Certo. E você foi a mentora do projeto do crochê. O que te levou você a criar esse projeto? Então, eu pensei em criar o projeto porque exatamente como a Liliane explicou, as mulheres, as pessoas, mas principalmente as mulheres surdas, elas ficam em casa e às vezes não faz nada, fica lá com tempo, aí às vezes fica assim, fica com ansiedade, fica com né? ansiedade, depressão, enfim. E aí é importante porque o crochê, além de ocupar o tempo, quando estiver lá sem fazer nada, pensando, as coisas que às vezes não é bom para a saúde mental. Então aproveita o tempo, igual a Liliane falou, fazer crochê, porque o crochê ocupa o tempo e ainda é bom para a saúde mental. Certo. Olá, Ellen. Olá, Yuri. Yuri, estamos aqui para pedir para que você conte para nós a sua história como mestrando da UNB, né, em políticas públicas do ensino. O que está sendo para você esse desafio de fazer esse mestrado? Bom, eu comecei no mestrado em 2022, no ano de 2022, e fui desenvolvendo, né, todo esse processo, mas antes eu me formei em Libras Português como L2. A gente fez a formatura de longe, por conta do vírus da Covid, eu tomei vacina, mas são vários os fatores e aí eu concluí, terminei, né? Foram várias as etapas do processo e precisava de acessibilidade, foi muito estranho, porque eu também preciso de guia-intérprete e eu sou o primeiro surdo cego, né? E que estava lá no grupo e pronto, junto com ouvintes, junto com surdos, também surdos cegos. E nós temos aqui na UNB outros surdos cegos mestrando, né? Em 2025 e esse ano eu estou me apresentando, se Deus quiser, o meu projeto lá.
e a gente vai fazer os debates e também o tema da minha formação é a formação do professor para trabalhar com o surdo cego, a formação docente. Então são várias possibilidades e a gente estuda muito essa cultura para poder ensinar, ver os pontos de vista, né? Escrever sobre o tema, debater e estar sempre escolhendo várias questões para poder estar falando da própria identidade. Muito bom. E Yuri, a sua mãe me informou que você não perde um congresso, um seminário, você é um pesquisador nato, é verdade? Além do estudo do mestrado. Viagem pelo Brasil afora. Sim, na terça-feira, de verdade, nós participamos sempre, conversamos, a minha mãe também me orienta, né, para participar sempre, fazer. Sempre estar nessa intencionalidade de aprender, escrever sobre temas, a gente está na dissertação, a gente filma, né? Ela é professora também, é a minha vida e eu gosto bastante desse processo aí, dos meus projetos. Eu sou surdo cego, eu tenho estratégias, né? Estratégias próprias, eu já viajei bastante, depois que nasci no mundo. Eu também gosto de inglês, eu gosto de escrever línguas, fui alfabetizado, aprendi muita coisa, tenho uma base teórica. Maravilha. Olá, Ana Carolina. Oi, boa tarde. Tudo bem? Bom, ficamos felizes de saber que você foi para São Paulo desfilar modelo. Fala um pouquinho para nós da sua vida de modelo. Eu gosto muito de desfilar. Eu sou muito feliz de trabalhar como modelo. E também na comunicação. Sim. E desde criança você foi alfabetizado, bilíngue, como você falou para nós, né? Trabalhando na leitura labial desde pequena. Sim. Desde pequena eu trabalhei com oralização, com a fala. Nós tivemos, depois da pandemia, um grande número de surdos que procuraram o Instituto que estavam em situação de isolamento social. Isolamento, né? E a partir dos projetos educacionais que nós temos aqui no Instituto e os projetos sociais, a gente percebeu o quanto que esses surdos começaram a ter inclusão, começaram a conviver com os surdos, começaram a melhorar a sua autoestima, né? E aquele processo de isolamento social que foi muito forte para a comunidade surda, né? Com a pandemia, as pessoas que chegam no Instituto, a gente percebe nitidamente a mudança na vida, no comportamento, né? Em tudo, assim. Na relação da família, na relação de trabalho, né? A partir do momento que ele chega, se sente acolhido, começa a participar e vai saindo daquele processo de isolamento social que fica em casa. José, o que você pode falar para um pai, uma mãe que percebe que a criança tem a deficiência, não só surda, mas outra deficiência, baseado na sua experiência, ou um pai, uma mãe no futuro, que pode ter uma criança linda, que traz essa característica? Qual é o conselho que você dá? Claro, eu vou falar uma parte que um dos médicos que atendeu a Tarsila, assim, quando a gente não sabia o que ela tinha, né, em que grau estavam as dificuldades dela, me pediu, disse, olha, não deixe sua filha encostada, isolada no canto da casa ou no fundo de uma cama, isolada do mundo. Dê a oportunidade para sua filha dela perceber o mundo da forma dela. Sim. Né? Então, isso aqui abre muita mente. Isso aqui, a convivência, faz com que as pessoas criem força, criem coragem. E Rose, e a sua satisfação de trabalhar aqui no Instituto? Nossa. É seu mundo? É meu mundo. É sua segunda família? Minha segunda família,
Com certeza. Se calhar, é muito mais, porque minha família aqui é muito pequena, Muito aqui pequena. no Distrito Federal. É. Então, aqui, praticamente Instituto- todos os dias eu estou aqui com esta convivência, seja como trabalhando para acolhê-los para aquilo que precisam, né? Uhum. E também para as pessoas que vêm para a formação de Libras. Sim, sim. Com todo tipo de acolhida com a comunidade surda, a gente está aqui para poder ajudá-los. E como está sendo assim, a gente percebe mudanças, né? Como que os surdos, por direito, estão conseguindo espaço na sociedade. Você faz uma perspectiva de há 20 anos, era outra realidade. Hoje, com as políticas públicas, aos pouquinhos, estão ganhando espaço. Né? E, inclusive, eu já conversei com algumas pessoas, eu tenho um amigo que trabalha com Libras, porque os pais são surdos, e ele fala que 90% da economia dele hoje é trabalhando com Libras. E assim, e veio do núcleo família, porque os pais eram surdos, ele aprendeu. Ele precisou aprender porque é filho, tinha que se comunicar com os pais. Com os pais. Eles são chamados CODAs, né? Como eu havia Isso. falado. Ah, sim. Há uma mudança muito grande, especialmente aqui no Distrito Federal, Uhum. que é necessário. Tem lei, né? Uhum. Que obriga que tenha Sim, sim, intérprete sim. nos ambientes Sim. públicos. Nós estamos Ainda aqui, falta, né? nós estamos aqui no espaço de venda de roupas que ajuda a instituição, no bazar, não é Esse é um isso? bazar extra, né? Que não acontece sempre, é a primeira vez ao ano e é a única. Que a gente engaria um pouco de fundos também para ajudar Para os ajudar a instituição. E as doações vêm de onde? Todos os lugares. Qualquer pessoa que queira pode doar qualquer material. Calçado, roupas, bijuterias, olá. Qualquer tipo de material. Uhum. E alguns a gente passa para o bazar e muitos a gente doa. Diretamente ainda tem a aos doação. surdos. E a comunidade surdo de Brasília e em torno, e boa parte delas são bastante carentes. A maioria. A maioria, A gente tem né? um trabalho com cestas básicas, porque há uma Ainda necessidade além. muito grande de A fome alimentação. bate, né? A fome bate. E tem que ajudar. E depois do mestrado, vai vir o doutorado? E o pós-doutorado? Então, nem falei no doutorado. Doutorado, eu quero fazer doutorado. Parabéns, é. parabéns. Parabéns, deixa eu só Parabéns. terminar o meu mestrado e a Sim. gente já começa a fazer um questionamento, uma discussão em relação ao doutorado. Para Pois, também levar a questão da surdo-cegueira, sempre, no meu doutorado. Exatamente igual o professor Carlos, lá da UFO. Isso, que é um professor que sabe língua de sinais e é surdo-cego. Certo. Você pode falar para nós, por exemplo, assim, casos de pessoas que foram acolhidas e perceber, sempre citar nome, óbvio, né? Mas citar a mudança, né, de entendimento, de aceitação, de se aceitar o que a pessoa é, né, com suas características. Tudo em função desse acolhimento? Sim, temos vários casos. Temos um surdo que ele não sabia ou nunca tinha ouvido falar de Noseb, do Instituto. Ele passou a vida inteira sempre à margem da sociedade, sem saber dos direitos, né, que lhe pertenciam, acessar os direitos e as políticas. E quando ele soube da existência, numa pequena conversa, eu como assistente social fiz o acolhimento e no outro momento atendi como psicanalista também, atendo até hoje. Começou-se então a construção dessa identidade surda, né? Porque ele não tinha uma identidade surda construída. Isso foi muito importante. A gente vê assim, o desenvolvimento, o voo, né? Maravilhoso. E como isso impacta diretamente não só a ele, a família, a sociedade, isso. Brasília é referência, mas isso levando para uma escala maior. Brasil, como que está a situação dos surdos hoje? De seu direito, de valorização, de sentir aceito, integrado à sociedade. Qual é a sua leitura, a sua percepção como assistente social e doutora na área de saúde mental, isso levando para o Brasil? Sim, percebe-se ainda o engatinhar, né? Existe política, existe legislação,
mas não há uma regulamentação muito clara, né? Então, em determinados ambientes, você ainda percebe essa escassez, né, desse cuidado, desse olhar, para perguntar se ali naquela plateia, né, tem uma pessoa que não é ouvinte. Eulália, eu lembro que uma vez você me mencionou sobre uma oficina de pães. Eu achei muito interessante, que justamente para ensinar as famílias, né, de surdos a aprender uma empregabilidade, os surdos e a família a ter uma renda, porque tem que criar um espaço. A democracia é isso, é criar direitos, é criar espaço no mercado de trabalho. Foi um projeto magnífico chamado Padaria Artesanal, né? Eu desenvolvi, coordenei junto com a irmã Maria do Socorro, aí no Instituto. Nós capacitamos mais de 100 pessoas e nossas aulas todas eram em Libras. Foi a primeira vez no Brasil. No Brasil? No Brasil. Poxa, que legal! E esse projeto, que já tem 20 anos, foi ministrado todo em Libras. Todo em Libras. Então, muitas pessoas saíam dali o dia inteiro, a manhã inteira fazendo pães, depois comiam ali a produção, levavam para casa. Na semana seguinte, começava a fazer o pão para vender e assim continua. Nós vamos trabalhando de acordo com a necessidade. Tem um surdo, que ele é um dos nossos professores, que ele fez o curso. E aí ele fez um vídeo muito legal, publicou um vídeo assim. Sim. Domingo eu não sou mais triste, porque eu faço pão. Olha só. Aí a terapia dele do domingo é fazer pão, porque durante o processo da aprendizagem do curso ali, também é trabalhada a questão terapêutica. Bom, Esse segundo andar, a gente... Por muitos anos, até ano passado, a gente celebrava as missas lá. Sim. Né? E agora o padre pediu que a gente migrasse para a paróquia. Para a paróquia, né? Então, quando termina aqui a formação, a gente aí eles vai vão lá atravessa. Nós tivemos a oportunidade de filmar a missa, muito bonita a missa em Libras, bonita, né? Muito bonito mesmo. Olá, olá. Boa tarde, gente. Chegamos na hora boa, né? Estão fazendo confraternização porque está fechando turma, a prova. Hoje, último dia de aula esse semestre. Tiveram prova, agora acho que todos passaram com muito Todo mundo feliz. passaram? Todos passaram, felizes, e agora estão tomando esse lanche especial, né? Então, e agora só no próximo semestre, né? Ah, legal. E o nome do professor? Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seu nome? A Mauri. A Mauri, isto. E como é que foi, turma, o aprendizado? Eu aprendi muito. Foi maravilhoso. Toda a turma, todas essas pessoas são maravilhosas. O professor também, fala, Carol. Professor Mauri é maravilhoso. Ah, que legal. Eu bati palma e depois eu lembrei que era aqui, tá vendo? Tô aprendendo com vocês, tô aprendendo. Como é que é o processo, está sendo o processo de aprendizagem? Ela é ouvinte. A ouvinte. Mas eu vou trazer para ele. Pode responder, que eu traduzo. Então, Libras é um pouquinho difícil, mas esforço, estudo, precisa foco, esforço, muita atenção, de verdade, aí você consegue. Ah, muito bem, parabéns. Parabéns. Uma mensagem para a comunidade ouvinte? Oi, tudo bem? Eu sou professor aqui dessa turma. Os alunos estão aprendendo mais, pouco a pouco. Eu ensinando, motivando, motivo para nunca esquecerem. Não pode. Precisa motivação, precisa lembrar de Libras. O aluno está no básico, mas depois vai para o intermediário, depois no avançado, então até se tornar intértil.
Eu estou muito feliz que no futuro eles serão internos. Oh, parabéns. 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 Obrigada. É possível mensurar o impacto do seu sucesso, da sua força de vontade, da sua garra de incentivar outras pessoas, né, também, né, surdas e com deficiência visual, pelo seu sucesso, sua carreira, de motivar essas pessoas? Sim, porque eu vou responder assim, eu gosto muito de incentivar mesmo. Cada vez mais eu escolho isso, é a minha vida. Então eu gosto de participar, eu gosto de ter foco e também ética. Então, dependendo, eu sou um ser humano e gosto de fazer essas questões, são várias coisas, são muitas experiências. Então eu acho ótimo poder somar todas essas experiências e precisar e falar e sentir o movimento, né? Este movimento de cada vez mais ter o quê? Pessoas equilibrando, né, esses sentimentos e ter também e conseguir o respeito de outras pessoas, conseguir o respeito, ensinar, trabalhar, né, ter o meu próprio salário, eu também me desenvolver, ter o mestrado também. Eu tive uma bolsa que me ajudou bastante nesse processo e no futuro, com certeza, consegui o meu doutorado, consegui uma outra bolsa para que eu possa pagar as minhas viagens. E eu não quero que a minha mãe se aposente e fique cuidando de mim, não. Não, a gente já combinou, é a minha vida própria, está na legislação. Isso aí. Yuri, muita também gratidão. Focar bastante nas discussões e nessa comunidade. Na comunidade, fazer aquisições sempre. Chegamos ao final desta grande jornada. Espero que tenha gostado de conhecer a comunidade dos surdos e parabéns para o Instituto Nossa Senhora do Brasil. Até a próxima! Deus nos chama para uma missão que a gente nunca imagina, né? E que a gente vai se apaixonando, vai doando a vida, né? Quero agradecer, o meu nome é Liliane Silva e esse é meu sinal.